pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre a política na República Velha, com destaque para três temas principais: a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo. Antes de iniciar a discussão de forma bem pontual e objetiva de cada um desses temas, é importante antes a gente fazer uma revisão da diferença da República da Espada e da República Oligárquica, onde estão inseridos esses pontos-chave que a gente vai tratar na aula de hoje, tá certo? Então aqui tem uma linha do tempo, eu gostaria de começar por ela, que demonstra a evolução dos momentos republicanos da nossa história. A República Velha, que é esse momento que a gente está falando, ele começa em 1889 e vai até 1930. De lá para cá, a gente já teve a Era Vargas, né, a República Populista, o período do regime militar e de 1985 para cá, a gente tem um período da Nova República, tá certo? Vamos falar então da República da Espada. A República da Espada ela corresponde então à fase inicial da República Velha, né? Que começa ali então em 1889 com o golpe que entrou para a história como a proclamação da República, que colocou fim ao Império, e tem o seu fim, o término, em 1894, que é quando terminou o mandato lá do Floriano Peixoto. Esse período corresponde então à primeira fase da República Velha e está associada ao governo dos presidentes militares, dois presidentes em destaque, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, tá certo? Já a República Oligárquica, ela começa então com a posse do presidente Prudente de Moraes, em 1894, lembrando que como a proclamação da República ela acontece no dia 15 de novembro, né? Então, o último dia de governo do presidente era ali no dia 15 de novembro. Hoje não é assim mais. Normalmente as eleições ela ocorrem no final do ano ali, outubro, tá certo? E o presidente ela acaba tomando posse em 1º de janeiro. Mas antes era na data ali do dia 15 de novembro, tá certo? O término desse período, a República Velha, acontece com o golpe, a Revolução de 1930. Eu deixei esses dois nomes aqui porque essa discussão vai ficar quando a gente for tratar da Era Vargas, beleza? Então, corresponde à segunda fase da República Velha e está associada ao governo dos presidentes civis. Então, aqui tem uma linha do tempo de todos esses presidentes que governaram a nossa República, essa primeira República. Os dois primeiros aqui, a República da Espada, o Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e a partir do Prudente de Moraes, a gente tem ali a famosa República Oligárquica, que é a República do Café com Leite, que a gente vai começar a tratar mais aqui na frente. Destaca aí o nosso último presidente em exercício foi o Washington Luiz, tá certo? O Júlio Prestes, ele venceu as eleições, mas ele não chegou a tomar posse. Quem entrou no lugar dele foi o Getúlio Vargas, então dando início à Era Vargas de 1930 a 45, que é o finalzinho da nossa aula de hoje, tá certo? Então bora falar aqui da política do café com leite. Trata-se então, né, de um tipo de aliança política entre as oligarquias de São Paulo, né, que é o maior produtor de café, em Minas Gerais, maior produtor de leite, lembrando que Minas Gerais também era grande produtor de café, o segundo no caso, né? E o objetivo dessa política do café com leite era propor a ocupação do cargo do poder executivo, que é o cargo de presidente do nosso país, de forma alternada entre as oligarquias paulistas e mineiras, tá certo? Essa política ela deu muito certo, ela durou muito tempo, até que ocorre, né, uma traição de São Paulo que a gente vai ver lá na frente. E aí essa traição vai dar origem a uma série de eventos, a formação da Aliança Liberal, consequentemente o golpe de 30 ou Revolução, que a gente vai falar um pouco disso lá na aula da Era Vargas, e aí, consequentemente, o início da Era Vargas. Uma consequência dessa política do café com leite aí para o nosso país é que a região sudeste ela acabou se desenvolvendo muito mais do que as demais regiões do nosso país. Então, logicamente, essa política ela acabou favorecendo a questão da desigualdade
social aí entre os estados, tá certo? Então, no estado sudeste, a gente tinha aí os estados, né, mais ricos do nosso país, na região sudeste. A gente já tinha o Rio de Janeiro, que era a capital, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais, o estado mais populoso aí, tá certo? Esse legado aí a gente traz desde o período aí da mineração. Hoje não é assim mais, o estado mais populoso é o estado de São Paulo, tá certo? Aqui algumas imagens que ilustram bem essa política do café com leite, que eu já mostrei na aula anterior, tá certo? Aqui um representante da oligarquia paulista, outra mineira, a cadeira da presidência da República, e de acordo com essa política, somente esses dois presidentes é que ocupam ali o cargo do executivo, o cargo de presidente do nosso país, apesar de todos os outros estados tentarem chegar a ocupar esse cargo. Aqui mais uma imagem que demonstra essa política do café com leite. É uma imagem que eu nunca vi cair no Enem. A anterior eu já vi cobrar em vários vestibulares e no Enem eu ainda não vi. Então ficar atento, porque essa questão ela pode ser cobrada a partir de alguma dessas charges, tá certo? Vamos falar agora da política dos governadores. Trata-se de um tipo de ação política, né, que ocorreu primeiramente ali no governo do Campos Salles, esse aqui que é o Campos Salles, e basicamente é uma política muito bem organizada, porque ela compreendia várias esferas, né, de atuação, desde a esfera mais regional, tá certo? Passando pela esfera estadual, logicamente, a política dos governadores, mas também a esfera federal, de apoio mútuo, né? Tá certo? Então aqui tem um esquema que exemplifica bem como que essa política funcionava. Então aqui ocorria que essa aliança entre governadores, prefeitos e o presidente, de um fornecer apoio para outro e acabar favorecendo que esses votos, né? Se você vota ali no candidato a prefeito de tal partido, que você então vote no candidato a governador que ele está apoiando e, consequentemente, você vote no candidato à presidência que ele está apoiando e o presidente está apoiando lá também. E se você for votar no presidente, esse presidente então fala que você deve votar em tal governador, enfim, essa política ela se organizava dessa maneira. Então é uma política que a gente fala, né, organizada a partir da troca de favores, né, o apoio político entre o presidente e os governadores. Cabe ressaltar aquilo que eu falei, ela começava lá da base, né? Então, este esquema político contava com o apoio dos coronéis, né, o coronelismo, fazendo uso do seu poder local sobre o eleitoral regional e municipal. Beleza? A nossa última parte da aula aqui, a penúltima, aliás, é o coronelismo, que também trata-se de um tipo de política, essa mais específica do meio rural, né, do interior do país, onde o coronel, tá certo, ele era procurado por um político local, poderia ser um prefeito ou um vereador, e esse político local, ele fazia uma política da troca de favores com esse coronel e pediu apoio desse coronel nas eleições. O coronel, então, ele obrigava os seus funcionários a votarem nesse político que ele estava apoiando. Então, veja bem, não é o coronel que vai candidatar para prefeito ou vereador. É um político que está pedindo o apoio do coronel, e aí o coronel, aceitando esse apoio, ele vai fazer com que os seus funcionários votassem nesse político. Uma vez eleito, esse político ia, né, promover alguns favores a esse coronel, tá certo? Logicamente, o político que tivesse o apoio do maior número de coronéis acabava vencendo as eleições. Esse tipo de prática era mais comum no interior do país, nas cidades menores, tá? Governada por poucas famílias, tá certo? E essa política, né, está muito associada à questão do voto de cabresto. Né? O cabresto é aquela rédea que a gente usa ali para dar direção aos animais ali. Então essa direção era em relação ao voto que aquele empregado ia votar. Um destaque, gente, o grau de instrução, de escolaridade da população brasileira naquele período era muito pequeno. As primeiras eleições
da República tiveram um efetivo aí de menos de 10% da população votando. Lembrando que mulher não votava, maiores de 21 anos, né, tinham que ser homens, militares de baixa patente não votavam, analfabetos não votavam. Então, só homens alfabetizados maiores de 21 anos, exceto o militar de baixa patente que votavam. Então, além do número, né, ser pequeno de pessoas que tinham essa condição de voto, o voto era aberto. Então, era muito fácil de você manipular, né, e induzir a pessoa, por meio da violência ou da coação política, a votar em determinado candidato. Então, o coronelismo é um tipo de ação política, né, fraudulenta, que ocorre com mais facilidade em cidades do interior. Aqui uma outra imagem que ilustra, né, o coronel então ali, ele levando de fato ali pelo cabresto seu funcionário para votar no político que ele fez aquela parceria, tá certo? Então essas são as formas ali de organização política ali dessa Primeira República. E aqui como que essa Primeira República vai acabar. Então o fim da República Velha, em resumo, tá? Ela está ligada a 3 fatores principais. Quais são esses fatores? A traição de São Paulo na política do café com leite, e aí Minas Gerais vai se rebelar com São Paulo, se organizando com outros 2 estados, né, com a Paraíba e o Rio Grande do Sul, criando a Aliança Liberal. Essa nova força política lança o Getúlio Vargas como candidato às eleições e o Washington Luiz, que é um presidente em exercício, né, ele apoia a candidatura de outro candidato paulista, que é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes vai vencer as eleições, entretanto, né, com o apoio das Forças Armadas, deflagrado pelo estopim, que foi o assassinato do vice do Vargas, né, a candidata aí com o Vargas na chapa dele é assassinado. Então deflagra-se um movimento e, temendo a guerra civil, as Forças Armadas então apoiam a posse do Getúlio Vargas. Então Washington Luiz, presidente em exercício, ele é retirado do poder, o Vargas assume e o Júlio Prestes, que ganhou, nem chegou a ocupar a presidência da República. Essa charge aqui, então, ela exemplifica esse momento da nossa história, né? O Getúlio Vargas ali pedindo licença ao Julinho, que é o Júlio Prestes, que venceu as eleições, tá certo? É isso que eu tinha para falar hoje. Espero que esse resumo aqui tenha ajudado a vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!